Voltando, vamos tratar agora de concurso de pessoas. Nosso quarto bloco agora vamos falar sobre concurso de pessoas, que está bem explícito no nosso edital. Vamos lá, olha só. Concurso de pessoas vem estabelecido no artigo 29 do nosso Código Penal. O que trata o concurso de pessoas? O concurso de pessoas ele traz as regras genéricas do concurso de pessoas estabelecidas no artigo 29 só serão aplicadas aos crimes unissubjetivos. Ou seja, o que significa isso? Os crimes unissubjetivos são aqueles que uma única conduta, aliás, a ideia não por subjetivos, mas unissubjetivos quer dizer que a ideia de que existem alguns crimes que não necessitam de utilização do 29, entenda. Por exemplo, existem alguns crimes que já tratam de concurso de pessoas no seu tipo penal e elas serão aplicadas às suas particularidades. O que significa isso? Quer dizer que quando eu tenho o crime de furto, o furto já vem estabelecido no seu artigo, no artigo 155, já trata, dentro do artigo 155, da forma qualificada do concurso de pessoas. E quando, nesse caso, eu vou utilizar o que trata o artigo 155 sobre o concurso de pessoas e não utilizo o 29. Já o crime de roubo, o artigo 157, também trata que existe a forma de aumento de pena do crime de roubo com utilização de 2 ou mais pessoas. E nesse caso eu vou utilizar os ditames do artigo 157. No 155 será a forma qualificada, no 157 a forma causa de aumento de pena. Lá na lei de tráfico, lá existe também a forma do chamado associação criminosa para o tráfico. 2 ou mais pessoas. Só que aí já existe a positivação para esse crime. Aí, nesse caso, eu não utilizo o quê? O artigo 29. Quando eu vou falar de associação criminosa, quando a pessoa reúne 3 ou mais para cometimento de crimes, eu tenho a utilização desse artigo e não do artigo 29. Quando eu falar de organização criminosa, 4 ou mais, com divisão hierárquica de funções, com a função transnacionalidade, aí eu tenho a caracterização do crime de organização criminosa da lei especial. Então, o 29 ele fica de forma subsidiária. Ele vai ser utilizado, por exemplo, no crime de homicídio. Artigo 121, matar alguém. Quando eu coloco a descrição, e seria uma descrição de forma mediata, que vai fazer uma leitura por extensão. Eu vou ver o artigo 121 combinado com o artigo 29 do Código Penal. E aí, o leitor que analisar aquilo vai saber que está referindo-se a um crime de homicídio realizado com concurso de pessoas. Já o artigo 155, já o artigo organização criminosa, já o crime de associação criminosa, eu não vou utilizar o 29. Eu vou usar diretamente o que estabelece o Código Penal. Mas essas são apenas regras de estabelecimento, não são tão influentes para a nossa prova. O que é importante você saber? Quais são os requisitos? O que é a teoria utilizada para a autoria? Qual é a utilizada para participação? E quando ocorre a chamada desvio subjetivo de conduta? Esses são pontos nevrálgicos do concurso de pessoas. Já vamos direto a eles. Vamos direto ao ponto, vamos falar de requisitos. Quais são os requisitos para que exista o concurso de pessoas? O primeiro requisito é que tem que existir a pluralidade de agentes culpáveis, ou seja, esses agentes devem ser punidos. Devem ser agentes que devam ser punidos. Culpáveis. Uma pessoa que não pode ser punida, digamos assim, uma pessoa, um doente mental, outro for, ele não poderá ser utilizado como um concurso de pessoas. Eu só abaixei para desligar o telefone aqui, né, gente? Para a gente continuar aqui. Então, qual é a ideia? Crimes que admitem mais de uma pessoa. Quais são os crimes que admitem mais de uma pessoa? Por exemplo, eu tenho a maioria dos crimes, é possível a condição de crime de homicídio, mais de uma pessoa. Calúnia, pode ser que ocorra mais de uma pessoa. Artigo 29 vai ser aplicado. Injúria, difamação, mais de uma pessoa. Estupro, mais de uma pessoa. Poderá existir o artigo 29. Ok? Então, inclusive, não, 29, no estupro não dá porque já existe positivação, lá tem no próprio corpo, do título próprio de dignidade sexual, lá tem a positivação da possibilidade do estupro, chamado estupro coletivo, né? Com mais de uma pessoa, que é uma forma de aumento de pena. Beleza? Então, o estupro não estaria fora dessa questão. Então, os vários outros crimes que não têm uma própria positivação, eu utilizo o 29. Que mais? A culpabilidade é essencial.
Autoria mediata, eu não aplico o concurso de pessoas. Autoria mediata, eu não aplico o concurso de pessoas. O que é autoria mediata? Por exemplo, a pessoa que é hipnotizada. A pessoa que é hipnotizada, por exemplo, para poder cometer um crime, ou uma criança menor de idade, ingênua, e a pessoa entrega para ela um frasco com um veneno. E fala, entrega para o seu pai, fala que é um presente seu. E a pessoa vai, entrega, a criança vai, entrega para o pai toma pensando que é a criança que lhe oferece, e ele morre envenenado. A criança e o criminoso, não haverá concurso de pessoas. A pessoa que hipnotiza com o hipnotizado, não haverá concurso de pessoas. Então, a autoria imediata, ela rompe esse nexo e não há concurso de pessoas. Beleza? A autoria imediata ela é explicada pela teoria do domínio do fato, que agora eu vou falar sobre ela. Beleza? Vamos continuar evoluindo aqui. Então, nesse contexto, eu tenho o seguinte. Qual é o segundo requisito? Relevância causal das condutas para a produção do resultado. Quem, de qualquer modo, concorre, isso é o 29, para o crime, incide nas penas a ele combinada. Ok? Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas do crime. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Ok? Vírgula. Na medida de sua culpabilidade. Ok? Até onde ele foi? Qual foi a participação desse agente nessa conduta criminosa? Até a medida da sua culpabilidade, ele será punido. Beleza? A conduta deve influir efetivamente no resultado. A contribuição deve ser anterior, concomitante à execução. Esse é o nosso segundo requisito. Terceiro requisito é o vínculo subjetivo. O vínculo subjetivo se prende ao seguinte: não há participação culposa em crime doloso. Anote isso, por amor de Deus. Não há participação culposa em crime doloso, ou participação dolosa, ou crime culposo. Não há necessidade de ajuste prévio entre os colaboradores para a prática do delito, pois havendo convergência de vontades. Vamos entender. Imaginamos uma empregada doméstica, ela vai tirar o lixo da residência. Ela sai pelas portas dos fundos do condomínio, vai até a lixeira e deposita ali os dejetos, beleza? O saco de lixo. Nesse meio tempo, ela abre o seu WhatsApp e começa a olhar, a atualizar os seus contatos, pelo fato que dentro da casa ficaria muito chato mexer com o WhatsApp, então ela aproveita esse momento para poder atualizar os seus contatos. Nesse exato momento, um criminoso observa que ela deixou a porta aberta e entra pelos fundos da casa. O criminoso vai até dentro da casa, furta um notebook sem ninguém perceba e sai pelos fundos e ela observa que ele saiu. E ela grita, é um assalto, é um assalto, é um assalto. Bacana. Se você perceber, houve a relevância da conduta dela, sim ou não, nesse caso? Sim ou não, na composição do crime? Houve uma relevância causal da conduta dela para a produção do resultado? Sim. Se ela não tivesse deixado a porta aberta, não teria tido o furto. Ela é capaz para poder... Sim, ela é maior de idade, capaz. Beleza. Mas nesse caso, houve vínculo subjetivo entre ela e o criminoso? Houve vínculo de identidade, eles combinaram, não houve, né, gente? Dessa forma, ela realmente, de forma culposa, o cara foi e houve o assalto. Não há, na conduta culposa dela, vínculo com a conduta dolosa do criminoso. Então, não há vínculo para essas pessoas, não há concurso de pessoas. Ela não responderia pelo crime. Entendemos isso? Sim ou não com força? Beleza. Mas, imaginamos uma outra hipótese. Imaginamos que ela odeia a sua patroa. Ela odeia. Aí, a patroa dela passou um TJ Pará, comia feijão com farinha, almoçava açaí, entendeu? Só comprava na Riachuelo, nas Casas Bahia, depois passou um TJ Pará, ficou soberba, né? Contratou um empregado doméstico, começou a judiar dessa empregada. Não é você, claro, não é você, claro que não. Que você vai saber de onde saiu, do seu suor, você vai saber valorizar as pessoas, né? Os seus empregados futuros, né? E essa pessoa começa a judiar, a sacanear muita pessoa, ela sabe que aquele bairro é um bairro perigoso, bacana? Bacana? Ela sai e deixa a porta escancarada e fala, tomara que entre um criminoso aqui. E ela vai no fundo lá e deixa o lixo lá de propósito mesmo. Ela deixa a porta aberta e vai para dentro da casa e deixa a porta aberta, sabendo que aquele bairro é criminoso. E o cara entra e assalta e leva o bem. A doutrina entende que nesse caso houve, queira ou não queira, um vínculo subjetivo, mesmo que não seja entre eles. Ela, de uma certa forma, contribuiu para o resultado do criminoso. Isso é tese, né, gente? É claro que o CESP não vai chegar a tanto. O que é importante você saber
deixa eu voltar, vamos pro terreno da realidade da sua prova. Não existe concurso de pessoas, não existe uma conduta culposa, não há concurso com uma conduta dolosa. Grava isso, já está ótimo. Beleza? Viajei demais. Unidade de infração penal para todos os agentes. O Código Penal, como regra, a teoria unitária, ou seja, teoria monista. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Ou seja, o crime cometido por um, todos respondem pelo mesmo crime na medida da sua culpabilidade. Por exemplo, a teoria monista fala isso. Se o cara cometeu um assalto, um roubo, todo mundo responde pelo roubo. Se for cometer furto, todo mundo responde pelo furto. Só que existem exceções a essa teoria monista. Existem exceções à regra. A teoria monista é regra, teoria, ou seja, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Todo mundo responde pelo mesmo crime. Mas existem situações onde eu vou ver uma conduta e vai existir dois crimes. E aí eu aplico a eles a teoria pluralista. Tá? Por exemplo, na corrupção passiva e na corrupção ativa. Quando a pessoa é parada no trânsito, ok, por uma blitz, ele, com documentação atrasada, ele oferta ao policial o valor de R$100 dentro da carteira. Nesse caso, ele oferta para o policial dentro da carteira o valor de R$100. Bacana? O policial abre a carteira, observa a nota de R$100 e pega os R$100 e põe no bolso. Veja, uma cena única, uma conduta única, eu tenho dois crimes. O agente que ofertou o dinheiro, corrupção ativa. O policial, o agente público que recebe o dinheiro, corrupção passiva. Mesmo fato, dois crimes. Isso é exceção à regra. A regra é a teoria monista. Pau que bate Chico, bate em Francisco. Todo mundo responde pelo mesmo crime. Beleza? Esse é um. E o último requisito, existência de fato punível. Aí eu tenho o artigo 31, que é importante, tá? Cai em prova. O ajuste, a determinação ou a instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega pelo menos a ser tentado. Ou seja, se a pessoa, por exemplo, entregou uma arma, a pessoa falou, me empresta a sua arma, eu quero matar fulano de tal hoje. E o amigo empresta a arma para ele cometer o homicídio. Okay? E o amigo não chega nem a utilizar a arma, ou seja, não comete o crime. Nesse caso, não há tentativa, ok? Digamos assim, para esse que ajudou, ok? Se o crime não chegou nem a ser tentado, aliás, ou melhor dizendo, se o crime, o cara pegou a arma, mas nem chegou a resistir, nem chegou a apontar a arma, nem chegou a ir até o seu inimigo para poder matar, ele desistiu no meio do caminho, ele nem encontrou com o cara, não há participação, não há punição, nem para aquele que ajudou e nem para aquele que realizou o ato. Beleza? O 31 fala isso. Bacana? O fato deve ter sido efetivamente tentado ou consumado, o princípio da exterioridade. Se não existiu isso, não há punição para a participação e nem há punição para o agente criminoso, se o fato não chegou a ser tentado. Cuidado, tá? Por exemplo, se o cara empresta o revólver e o cara mata o outro a facadas, a participação desse sujeito não foi efetiva. Ele não responde pelo crime, pela participação. Agora, se ele emprestou a arma e o cara usou a arma e matou o sujeito, eu respondo pela participação e o agente responde pelo homicídio. Ok? Eu por 121 na forma participação do crime e ele 121 na forma consumada. Ok, beleza. Quem é o autor de um crime? Quem é o autor do crime? Anota, a teoria adotada no Brasil é a teoria restritiva do autor. Okay? É a regra no nosso ordenamento. Teoria restritiva do autor corre em paralelo à teoria da autoria, a teoria do domínio do fato, que vou falar sobre ela. A teoria da objetivo formal adotada pelo Código Penal, o autor é aquele que realiza a conduta descrita no tipo. O verbo nuclear, matar, é quem mata, mesmo que não seja a mais relevante. Autor é aquele que realiza todos ou algum elemento do tipo, realiza um núcleo do tipo, como quem mata no homicídio, quem subtrai no furto. Em outras palavras, o autor executa total ou parcialmente a conduta que realiza o tipo. O partícipe, meu Google está conversando comigo, gente. Estou conversando com você que meu Google está querendo conversar comigo. Eu vou até tirar aqui a internet, que meu Google está querendo conversar comigo aqui e ele mesmo já vai respondendo as coisas que eu nem pergunto. Vem para cá, vamos voltar aqui, vamos concentrar aqui.
Então tá, o partícipe, olha, o participalmente de conduta que realiza o tipo. O partícipe contribui para o crime sem realizar os elementos do tipo. Exemplo, José mata Maria após ser instigado por João. Ele não participou do ato executório de matar, tendo apenas instigado, mas mesmo assim concorreu para o crime. Ambos respondem pelo delito do artigo 121, sendo José o autor e João partícipe. Já expliquei isso para vocês. Então a teoria é a teoria restrita. A teoria